Olá galera, tudo bem? Realmente, peço que se inscreva, deixa o like, compartilha para saber um pouquinho mais sobre histórias, doenças psicológicas, artes, sim, que é um mix de tudo. Agora eu vou poder, eu acho, gravar um pouquinho mais tranquilo, que é um dia antes da eleição e o povo tá alvoroçado, que é normal, enfim, e tá passando um carro pra cá. Eu vou começar a gravar com essa carro. Mas eu vim falar sobre um país que não é o nosso, que até eu acredito, até eu não aguento mais falar sobre o Brasil, que é a independência do México. Eu já tenho um vídeo falando sobre como que aconteceu, então eu vou deixar aqui linkado, que eu postei no passado, parece que foi ontem que eu gravei esse vídeo, misericórdia. Mas enfim, eu tô aqui toda coloridona de vermelho, verde e branquinho, as estampas, porque são as cores da bandeira, que eu vou deixar aqui um takezinho com ela, dizendo o significado dela, que eu tô com preguiça de falar agora. A blogueira preguiçosa. Eu tô de TPM, gente, tá difícil. Bom, galera, o verde se tornou símbolo de esperança, o branco a unidade do povo mexicano e o vermelho o sangue daqueles que lutaram e morreram pela independência. Já o símbolo, uma postura de luta. Enfim, eu só queria falar sobre algumas curiosidades sobre a língua espanhola. Que no México ela é um pouquinho diferente e eu pelo menos acho, que eu que sou terrível em espanhol, acho que ela é um pouquinho mais fácil. Ano passado eu também gravei sobre o enigma, só que daí pro Instagram, o enigma da... como é que é? No episódio que fala sobre a independência do Brasil, que na verdade em espanhol do capítulo do Chaves eles estão falando sobre a independência do México, enquanto que no Brasil, né, eles adaptaram, parabéns para os dubladores, também sou humoristas, para a independência do Brasil. E até porque encaixou mais ou menos, porque a independência do México é bem parecida, assim, os rumos com a independência do Brasil. Lógico, não tudo, assim, mas digo, em termos, foi levemente parecido, né. Teve ainda aquela parte ali que eu ainda não entendi, porque quem liderou, liderou a guerra da independência do México foi o padre Miguel Hidalgo y Castillo, que é assim que se fala em espanhol, y Castillo. Costilha é costela em espanhol. E daí no episódio do El Chavo, ou Chaves em português, eles fazem ali uma piadinha usando, né? Lembrei, agora vou poder explicar. Em português, no episódio, ele fala que o padre Anchieta é o pai da pátria e que ele é casado com a pátria. E daí o Chaves, não, ou alguma coisa assim. O padre Miguel Anchieta não era casado e tal. Daí o que fala, não, é sim, porque aqui no livro tá escrito, ó, padre Miguel eu tive que olhar para colocar direitinho aqui. Mas enfim, eu sei que eles fazem um trocadilho em espanhol, que o que fala, não, é padre Hidalgo era casado, era empenhado, eu esqueci, eu sou péssimo em espanhol, gente, mas eu sou casado em espanhol, ele era casado em espanhol, só que ele falava, porque aqui no livro está escrito Padre Miguel Hidalgo y Costilla. Tipo, o Kiko, por ser uma criança, troca o Castilho por Costilha, só que eu não entendi muito bem em que parte que fica engraçado nesse espanhol. Deve ser que nem o Franklin fica mais engraçado em latim. Entendeu? Não. Em latim é mais engraçado. Eu tô até agora tentando desvendar isso. Outra coisa muito engraçada que eu descobri sobre o espanhol, porque como aqui no sul, Rio Grande do Sul, eu moro no Paraná, mas Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, a gente leva muito esses ditados gauchescos para todo o resto do sul, porque o Rio Grande do Sul faz divisa com países latino-americanos, um deles é o México, enfim. E eu acabei descobrindo que uma palavra que a gente usa muito para brincadeira, por exemplo, quando eu quero falar, vou te dar uma surra, brincando, ou pode ter sério, os gaúchos falam sério, tunda em espanhol, realmente. Eu estava assistindo Chaves em espanhol para tentar aprender. Tunda realmente é surrar, bater em espanhol.
Tava lá o seu Madruga, Chilindrina de eu vou lhe dar na tunda. Eu fiquei... Coisas que a gente aprende, mas o porquê. Eu acho que também o porquê que é tão difícil para mim estudar a língua espanhola. Ela se modificou um pouquinho para o lado do México, justamente por essa questão da liberdade, da libertação, né? O resto lá dos que falam espanhol foram para lá, Espanha, e eles conseguiram ter a sua própria cultura, porque senão eles iriam falar realmente o castelhano, que é onde falam lá pro lado da Espanha, que ao meu ver é muito mais difícil. Você pega alguém que fala espanhol castelhano e o espanhol mexicano, para mim tem muito impacto de diferença. Eu não entendo quase nada alguém que fala o castelhano, entendo muito mais quem fala o mexicano. Quem nunca ouviu um RBD na vida, né? Sim, eu também fiz a escolinha do RBD. E na época eu tava muito bem em espanhol, só que daí eu parei e fiquei deficiente até no espanhol mexicano. E digamos que hoje em dia eu consigo um portunhol arranhado, muito difícil. Eu acho que como eu já tô na engrenagem do inglês, ou eu travo ou eu mudo pro inglês do nada. Por exemplo, eu começo aqui a falar com vocês em espanhol. Tu hablas espanhol? Hablo só um pouquito, pero eu compreendo tudo o que você fala, but from often I start to speak English because English is most easy for me. Bom, continuando um pouquinho dessa tradição tanto mexicana quanto espanhola, e querendo ou não, você fala de México, pelo menos depois que você sabe sobre a história de libertação do México, da Espanha, que sim, a coroa espanhola que dominava o México. Não tem como separar, eu sempre englobo os dois, e na verdade o dicionário, por mais que um fale mais ou menos assim e outro mais ou menos de outro jeito, é o mesmo. Eles têm 4 tipos verbais, diferente já do português. Mudou aqui um pouquinho o cenário porque tive que mudar a câmera. Enfim, eu odeio quando isso acontece. Mas continuando, eu acho que principalmente aí que começa a dificuldade. Por quê? Porque o espanhol ele tem 4 tempos verbais simples, enquanto o português ele só tem 3 tempos verbais simples. Que é o eu sou, eu estou, eu era. Ou seja, presente, passado e futuro. Já o espanhol tem 4, que eu não sei direito, mas é também presente, passado, futuro e, se não me engano, Ai, gente, eu já esqueci, vou deixar aqui, que eu sou tão péssima em espanhol que eu já esqueci no tempo. Enfim, no outro vídeo tava certinho. Já começa aí, porque daí são 4 tempos verbais diferentes. E dentro desses 4 tempos verbais diferentes, o vocabulário é muito mais extenso do que a língua portuguesa. E daí vocês me perguntam o porquê disso. Simplesmente pela libertação, porque não tem como você separar a Espanha do México nessa hora, porque enfim, um pertenceu ao outro um dia, é igual a gente que pertenceu a Portugal. Por que que nós falamos um português diferente lá dos portugueses de Portugal, que é muito mais pesado e acentuado, e tem alguns ditados muito diferentes do que o nosso português, e eu não sei falar o português de Portugal, eu tô aqui me bobeando. Mas por causa também dessa divisão. Nós já pertencemos a eles, porém a nossa língua é a mesma, só que um pouquinho modificada, com alguns termos dos vocabulários diferentes. É o mesmo que aconteceu com o México. A única coisa que muda para eles, na verdade, não é nem que tem alguns ditados, alguns vocabulários diferentes, mas o que mais muda realmente é o que pesa para nós, que é o que a gente chama em inglês de accent, ou seja, o sotaque. Como cada um criou a sua cultura, a Espanha ficou com a deles e o México criou a própria deles, eles criaram um espanhol um pouquinho diferente e, graças a Deus, mais fácil. E quem que nunca fez a escolinha do RBD, né? Eu também, gente, eu também. Só que quando passou a época do RBD, eu fiquei rebelde de verdade. Meu Deus, não tô falando mais minha língua. De verdade, e eu não falei mais nada, só foquei no inglês. Por exemplo, se eu começar aqui a falar com vocês em inglês: Oi, eu sou Johanna Luz, eu hablo espanhol, não hablo muy bien, solo un poquito, pero yo comprendo tudo o que você hablar para mim, do nadie, eu change it to the English because to speak English is most easy for me. Simples assim. E até hoje eu não consegui, eu vou deixar aqui o vídeo lá do Chaves, entender o trocadilho lá do Padre Miguel Hidalgo, e
Castilho, mas vou deixar aqui para vocês só para arrematar. A independência do México foi em 16 de setembro de 1821, mas varia um pouquinho. De 15 a 17 aqui para nós brasileiros, mexicanos não nos levem a mal, mas é porque a guerra começou um pouquinho antes, começou lá em 15, eu sei que a independência mesmo foi em 16, mas tem alguns livros de história que falam que ela foi realmente ali colocada dia 17 de setembro, então agora brigue com quem escreveu os livros de história pra gente aqui no Brasil. Ok, galera, primeiramente eu gostaria de explicar que eu tive que pegar outro vídeo, ou seja, vídeos ambos diferentes, mas com temáticas iguais, porque a Televisa bloqueou o episódio equivalente ao dublado em português. Então eu tive que caçar um outro parecido. Segundamente, eu também tenho que explicar que Dolores Hidalgo é um município do México que foi o berço da independência do México. Então, por isso que o Kiko estava falando no episódio em espanhol que Dolores Hidalgo era casado com o padre Miguel Hidalgo, que foi quem começou a Revolução da Independência Mexicana. E no caso daí, corrigindo, eles falaram que ele não era casado com a Dolores, mas sim com a Espanha, que foi quem colonizou o México. Já no episódio em português que eu consegui achar, falava de Dom Pedro, no meu esquisito. No caso, pro Chaves, Dom Pedro era casado com Portugal, mas também tem a passagem que eles falam do padre Miguel Anchieta, que era casado com a coroa portuguesa, enfim, mas eu não consegui achar. Mas então vamos para o vídeo, analisar. Se llama así porque fue dado en el pueblo de Dolores. ¿En el pueblo donde vivía Lolita? Sí, y Lolita era la esposa del cura Hidalgo, ¿verdad, profesor? No, Kiko, el cura Hidalgo no era casado. Ah, no, sí, cómo no. En el libro de historia dice Don Miguel Hidalgo y Costilla. Sí, pero Costilla era su segundo apellido. Claro, porque Hidalgo no estaba casado con Lolita, ¿verdad? Por supuesto que no. Estaba casado con España. Exacto. Estavam falando aí que o Dom Pedro não era casado com qualquer uma, não é? É claro que não. Ele era casado com Portugal. Exato. O quê? Dom Pedro I estava casado com Portugal porque Portugal era a mãe pátria e Dom Pedro era o pai da pátria. E é isso. Beijinhos da gorda. Tchau, tchau. Quem fala espanhol, parabéns, porque eu sou péssima. Terrible, terrible com lo espanhol. E viva lo México, arriba, arriba. Bye, bye. Tchau, tchau. Hasta la mañana. Porque eu já ia começar a falar inglês.